Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nath Hermes e eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre renúncia e obediência. Para falar um pouquinho sobre isso, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, do que eu vivi nesse último 1 ano e meio até aqui. Para quem não me conhece, né, eu sou de Joinville, era de Joinville, Santa Catarina, e eu congregava lá numa igreja há 12 anos e eu liderava um ministério de dança há 11 anos e um pouquinho. Logo que eu entrei na igreja, eu comecei a liderar o ministério de dança e conforme o tempo foi passando, Deus foi trazendo a direção para que eu parasse de trabalhar e me dedicasse só ao ministério. Então, a minha vida se tornou um ministério de dança e a gente viveu coisas surpreendentes e espetaculares em Deus. Nesse tempo de ministério, Deus nos levou a muitos lugares para ministrar seminários de dança, para ministrar sobre pessoas, né, que têm esse chamado também. E a gente viveu assim um tempo maravilhoso nesse ministério e eu amava demais tudo aquilo que eu vivia, eu me dedicava, sempre fui muito intensa em tudo aquilo que eu faço, então eu realmente me dedicava de corpo e alma, sempre buscando a vontade de Deus, sempre buscando aquilo que Ele tinha para o ministério. E eu recebi sempre muitas palavras com relação àquilo que Deus faria comigo, né, através da dança, onde Deus me levaria por conta do ministério de dança e do chamado que Ele tem sobre a minha vida. E na minha cabeça eu já estava vivendo, e realmente eu vivi muito das promessas que Deus tinha para mim. E na minha cabeça eu continuaria então vivendo essas promessas ali dentro desse ministério. Eu tinha certeza que eu estava no centro da vontade de Deus. Então eu me sentia plena naquilo que eu fazia, eu me sentia vivendo no centro da vontade de Deus. E jamais eu imaginei que Deus me pediria para abrir mão desse ministério, daquilo que eu vivia ali. Por conta de eu estar vivendo as promessas de Deus, por conta de eu acreditar, né, e aliar, digamos assim, conectar aquelas promessas com aquilo que eu estava vivendo e acreditar que eu continuaria vivendo aquelas promessas dentro do ministério. Porém, ano passado, eu vou tentar resumir, quem sabe mais pra frente eu entro em maiores detalhes, né? No começo do ano, Deus falou para mim que seria um ano de eu me preparar para aquilo que Ele tinha para eu viver, para cumprir realmente todas as promessas, que seria um ano de preparação. Eu achava que seria um ano, né, o ano de 2020 seria um ano que iria romper tudo que Deus tinha, mas Deus falou que era um ano de preparação, porque eu ainda não estava preparada para aquilo que Ele tinha para entregar nas minhas mãos. E eu achei que isso seria uma preparação teórica, então me inscrevi em cursos, vou estudar, mas na verdade era uma preparação muito mais na prática que Ele tinha para mim. Era uma vivência, era aprender realmente vivendo. Então, em janeiro do ano passado eu me machuquei e ali começou todo um processo na minha vida, do ano inteiro até Deus realmente falar que o meu tempo, né, no Ministério de Dança, no Dança em Cena, que era o ministério que eu liderava lá em Joinville, tinha acabado. Foi um processo muito difícil para mim, que nem eu falei, foi o ano inteiro esse processo até realmente eu entender que Deus estava sinalizando claramente que o meu tempo no Dança em Cena tinha acabado. Paralelo a isso, Deus também confirmou no coração meu e do meu esposo que o nosso tempo na cena, que era a igreja que a gente congregava, tinha também acabado. Só que até então a gente não tinha a mínima noção daquilo que Deus tinha pra gente dali pra frente. Tanto que quando a gente sentou para conversar com o nosso pastor lá na igreja, a gente, né, conversou com ele e falou, a gente entendeu que o nosso tempo que acabou, eu entendi que o meu tempo no ministério acabou, a gente entendeu
que o nosso tempo aqui na igreja acabou, mas a gente não tem nenhuma outra igreja em vista, a gente não tem a mínima noção de para onde Deus vai levar a gente, o que a gente vai fazer daqui para frente. A gente só sabe que a gente precisa obedecer. Foi uma conversa muito difícil, acho que é a conversa mais difícil que eu já tive na minha vida, porque a gente ama demais essa igreja, né? Tudo que a gente é hoje é por conta de tudo aquilo que a gente viveu e aprendeu com o nosso pastor e nesse tempo que a gente congregou nessa igreja. Então a gente é muito grato. Então foi uma conversa muito difícil, porque a gente tem o nosso pastor, né? Que a gente, nosso pastor lá como um pai, a gente ainda tem. Foi uma conversa muito difícil, né? Pelo fato de a gente amar demais a igreja, amar demais o nosso pastor. Mas a gente entendeu que a gente precisava obedecer. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre a gente renunciar e obedecer a Deus mesmo quando a gente não sabe o que vem a seguir. Porque hoje eu estou morando numa outra cidade, congregando numa outra igreja, já estou vivendo muitas coisas que eu não imaginei que eu viveria tão rápido dentro do ministério, né, experiências com Deus. E só que quando a gente saiu, quando a gente obedeceu a voz de Deus, aquilo que Deus estava nos pedindo, a gente não sabia o que viria a seguir. E muitas vezes a gente espera Deus mostrar o depois para a gente obedecer. Só que a gente precisa realmente confiar que Deus está no controle, que Deus sabe o depois. O que a gente precisa fazer é obedecer hoje aquilo que Ele está pedindo, sabe? Estar disposto a abrir mão de qualquer coisa. Eu vou dizer para vocês que eu vivi um tempo muito difícil, esse tempo de renúncia, de abrir mão de tudo aquilo que eu vivia, que eu amava. E hoje eu entendi que as promessas de Deus, elas continuam vivas na minha vida, só que elas estão se cumprindo e vão se cumprir de uma maneira ou num lugar diferente daquilo que eu imaginei. Então, às vezes a gente recebe promessas de Deus e a gente coloca a nossa ideia de como a gente acha que Deus vai cumprir essas promessas. Mas Ele faz do jeito que Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer. O que a gente precisa é buscar estar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus, para mim, por um tempo, foi aquilo que eu vivi. Mas chegou um tempo, então, que o centro da vontade de Deus não era mais aquilo. E nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus para entender o que Deus tem para nós em cada tempo, né? Porque existem ciclos na nossa vida e às vezes a gente pensa que algumas coisas vão durar a vida inteira, só que não. E Deus, Ele nos leva a viver desafios novos para que a gente possa amadurecer cada dia mais, aprender cada dia mais com Ele, crescer no relacionamento com Ele e estar preparado para tudo aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. Então, o que eu quero te dizer hoje é que se Deus tem te pedido algo para você abrir mão, para você renunciar, algo que você precisa obedecer e você está inseguro porque você não sabe o que vem a seguir, tenha a certeza de que se é Deus que falou com você, se você tem essa convicção no coração, Ele já tem algo preparado lá na frente que você nem imagina o que é. E os planos dele são muito maiores do que os nossos. Eu jamais imaginava viver o que eu estou vivendo hoje. E quem sabe mais pra frente eu posso contar um pouquinho disso. E foi muito rápido, a gente achou que por muito tempo a gente não sabia nem para que igreja a gente ia, e a gente achou que até achar uma igreja e até a gente começar de repente a servir de novo ia demorar, mas foi tudo muito rápido, sabe? Eu creio que por essa nossa obediência realmente a Deus, de nos colocar à disposição dele para que ele faça em nós aquilo que ele precisa e quer fazer. Então, por mais que seja difícil abrir mão, por mais que seja difícil renunciar a algumas coisas, e é difícil, nos tira da zona de conforto, porque para mim estava tudo muito fácil, tudo muito organizadinho, certinho, né? Eu falo, tava tudo fluindo, estava fluindo e fluiu por um tempo, sabe? Mas foi por aquele tempo. E o que a gente precisa cuidar é que quando acaba o nosso tempo num lugar e a gente insiste, a gente não é mais bênção naquele lugar, sabe? Porque não é mais aonde Deus quer que a gente esteja. E quando a gente está onde Deus quer que a gente esteja, tudo flui e a gente
pode ver a plenitude do que Ele tem para nós. Amém? Eu queria deixar 2 versículos que falam um pouco sobre isso. É Lucas 5, 27 e 28, que fala assim: Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Será que a gente realmente está disposto a deixar tudo para seguir a Jesus? Né? O meu pastor hoje ele fala, tudo é tudo. Né? Será que a gente realmente está disposto a abrir mão de tudo aquilo que Ele nos pedir para seguir Ele, para estar no centro da vontade dEle? E o outro trecho que eu quero ler é Marcos 8, 34 e 35, que fala assim: Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Então, assim, a gente não pode se apegar à nossa vida, se apegar a algumas coisas, às vezes, porque que nem o ministério que eu vivia, era o que Deus tinha me dado. Só que eu preciso entender que da mesma forma como Ele dá, Ele pode tirar quando Ele quiser. Então eu não posso me apegar a nada. O nosso único apego tem que ser de fazer a vontade de Deus e estar disposto a abrir mão da nossa vida, né? Eu até colocando assim, o ministério lá para mim era a minha vida. Eu falo, aquilo era a minha vida, né? E hoje eu estou vivendo uma nova vida. É algo que Deus tem para mim nesse tempo. Então, é isso que eu queria deixar hoje para vocês e desafiar vocês mesmo. Se Deus tem te pedido algo, obedeça. Sabe? Mesmo não sabendo o que vem a seguir, porque eu não sabia, eu não fazia a mínima ideia do que vinha a seguir, mas eu sabia que eu precisava obedecer. E hoje eu estou entendendo, eu sei que eu ainda vou entender muita coisa do porquê Deus fez essa transição comigo e com meu esposo. Tá bom, gente? Então, por hoje, é isso que eu queria falar. Espero que tenha edificado a vida de vocês de alguma forma. Se vocês gostaram desse vídeo, fiquem atentos, sigam a gente nas redes sociais, porque em breve a gente vai estar postando mais alguns vídeos aí para vocês. Tá bom? Meu desejo é que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês vivam a plenitude do propósito e do chamado de Deus para a vida de vocês e que vocês estejam no centro da vontade de Deus, porque o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para se estar, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!